Codificado Podcast, boa noite. Estamos aqui começando mais uma maratona de tecnologia. E hoje eu consegui trazer aqui o Márcio, cara especialista em impressão. Sabe tudo. É isso, Márcio? Boa noite. Boa noite a todos. Bem, Pedro, eu não sei tudo. O que eu não sei eu procuro pesquisar, mas na prática a gente aprende bastante coisa. E no mercado aí de distribuição de tecnologia desde 2001, já passou muita situação, já tive que sair de muitas enrascadas. E a impressão é uma paixão que eu acho que vem da minha formação, né? Eu sou formado em ADM, tenho uma especialização em marketing, mas a comunicação visual sempre me fez bastante sentido e nas pessoas eu acho que faz com que elas deixem as suas marcas. Então eu acho que a impressão, ela, além de ser propriamente dita, né, a impressão no papel é uma impressão, uma boa impressão. Fica uma boa impressão? Exatamente, tem que ficar sempre uma boa impressão. Pô, em casa tem um monte de foto lá, o que eu faço com aquilo, cara? Minha mulher tem foto, esse dia ela apareceu com um monte de pendrive, então assim, agora tem que fazer juntar tudo, fazer um álbum digital, né? Pode ser uma boa, fazer um book digital. Book digital, já pensou? Ou, eu fiquei sabendo esses dias que as câmeras pequenininhas, a tecnologia Cybershot, estão voltando aí nas festas, etc. Então, é meio que um ciclo de tecnologia que também, hoje, né, a gente fala bastante da geração Z, mas se você pegar numa empresa, são 5 gerações convivendo juntas. Harmonicamente. Então, você tem que trabalhar todo mundo, qual que é a necessidade de impressão, qual que é a real tecnologia que é mais... Você tocou num ponto aí da Cyber, né, daquelas câmerazinhas. Esses dias eu escutei de um menino que eles estavam indo para uma balada, né? Tipo, para uma festa, e estava levando uma Polaroid, né? Polaroid. Porque ele falou, não, cara, tira 10, 15 fotos lá, acabou aquilo, tô as suas duas, e não fica no celular, ninguém compartilha, e gera uma tal privacidade. Aí tem que tomar cuidado com o cartão de memória dela. Não, ela não tem, né? Porque, tipo, você coloca o filme, tira 10, 20 fotos, acaba. Já foi. Descartável, né? Exatamente. E aquilo foi uma tecnologia legal também, né? Foi. O registro da imagem, né? E se você pegar a impressão em si, ela vem acompanhando a tecnologia desde que a tecnologia foi para a mesa nos escritórios, né? Porque tudo começou... Lá, né, se a gente pegar a linha do tempo, você vai falar do mainframe, você vai falar dos grandes computadores, você vai falar de cartão de memória no computador, e a gente começa a chegar na impressora matricial. Começou aí. Que começou a falar assim, não, eu tenho aqui um programa, eu tenho aqui uma informação, eu preciso passar essa informação adiante rapidamente. Eu acho que no começo, vamos voltar no tempo, que nem você falou... no começo, o que a gente via muito eram as listagens. Então, por exemplo, quem está assistindo a gente hoje, que é essa geração mais nova, 20 até 30 anos, talvez não lembre disso. Então, era formulário contínuo. Vendia muito. 80 e 132 colunas. 136 chegou a ter, né? E você tinha os especiais e tal. Folha de pagamento, né? Vinha os envelopes. Então, tinha aquela gama de suprimento gigante. E você tinha impressoras para aquilo. Então, as impressoras que eu lembro, quando comecei a trabalhar assim, com 15, 16 anos, 50 anos atrás, as impressoras por linha. Sim, exatamente. As primeiras, aquelas Digilab, né? Antiga. Depois exatamente. Um banco comprou. E elas imprimiam por linha, LPM, né? E aquilo imprimia rápido, né? 300, 600, 1000 LPMs. A gente não imagina a velocidade de impressão, né? Comia a caixa de papel, né? Exatamente. Então, ali você já via que existia uma possibilidade de receita recorrente, tanto do consumível, que era a fita para impressão, quanto os formulários diferenciados, que alguns eram até confidenciais, por exemplo, para departamentos listagens, né? de RH, listas de preço. Exatamente. Naquele momento, imprimia as listagens, saía para o faturamento, para a administração, saía ali, que era o que a gente tinha CPD. Não tinha máquina ponto a ponto, né? Exatamente. E esse foi o grande começo. Eu me lembro de uma frase que eu vi na primeira empresa que eu trabalhei, que estava gravada, estava escrita
na frente do CPD, né? É. O milagre sai na hora, o impossível demora mais um pouco, porque todo mundo chegava lá com disquetes. Exatamente, um problema para resolver rapidamente. E traduzindo esse momento, o que acontece? Você tinha dentro da companhia uma sala onde tinha 4, 5 computadores e você chegava lá com seus discos, né, com seus disquetes, na época de 5 1/4, por Pra exemplo. fazer a impressão. Depois veio os de 3,5. E você chegava lá, colocava, e ali você imprimia o seu relatório, atualizava o seu WordStar na época, seu Lotus 123. A tabela de preços. E atualizava dentro dessas ferramentas, que era o que tinha naquele momento. Então, assim, quem tinha mainframe era a impressora, aquelas impressoras LPM, Sim. que eram uma fortuna, e dentro desses CPDs, né? Você tinha ali impressoras matriciais na época, não existia laser. Esse é o nome da tecnologia, exatamente. E eu queria voltar no tempo, ficar lá no tempo ainda, e veio na minha memória aqui uma pessoa, nossa, me ensinou muito na época, que ele tinha era diretor comercial, né, dentro de uma empresa chamada DOTS, não sei se você vai lembrar. Então ele tinha a Mirage Power, que tinha uma cabeça de impressão, e ele tinha a Mirage Master com 3 cabeças de impressão. Então, aquela impressora, 800 caracteres por segundo, e ela tinha 3 impressoras. Aquilo desconfigurava as cabeças, então o negócio era... O segredo era desalinhava, né? E para formulário contínuo, né? Então, imagina isso. Você vendeu isso? Chegou a vender? Não cheguei a vender. Então, você é novinho. Não, eu tô... Você é novinho no ramo. Como é que vai esse ano eu fiz 5.0. Quando eu entrei, né, no mercado de distribuição, a abertura de mercado em si, ela já tinha aí mais ou menos uma década, né? Desde 90. Então, era do jato de tinta. Chegando o jato de tinta? Chegando, né? Chegando no jato de tinta. Então, formulário contínuo ainda com bastante força, né? Na época a gente tinha aí o Telefax. Né? O Telefax. Louco, né? Então, essas modalidades de impressão eram as que... Tinha no mercado. Tinha as que eram mais demandadas e que tanto as empresas quanto as pessoas, elas buscavam ter essa tecnologia nos seus escritórios ou nas suas residências. Porque também tem um pouco isso, né, Pedro? A tecnologia que hoje é a top, vamos falar, de impressão, pode ser que ela seja adquirida por uma pessoa que não tem condição e ficou mais barata. Então, ela vai migrando. Né? Até hoje, por exemplo, tem impressoras que têm a necessidade e obrigatoriedade de serem aptas para fax. Porque há algumas regiões onde... Não, o fax está voltando. É necessário, é obrigatório. Então... Tem empresa falando, me passa um fax. Eu falo, oi... Exatamente. Agora, vamos voltar aqui. Então, você tinha as impressoras de linha. Aí, em determinado momento, deu esse boom, né, de impressoras matriciais. Então, nós tínhamos a RIMA. Né? Eu lembro até da XT180, XT250, vendeu. Né? Depois tinha a Elebra, lembra? A Elebra tinha a Moniquinha 6010, 6011. Então, as impressoras pequenininhas. Todo mundo viu essas impressoras no mercado, porque elas ficavam no caixa. Exatamente. Eram impressoras para caixa. Então, chegava numa loja de material de construção, o rapaz tinha uma impressora dessa daí e um computador para imprimir ali o pedido, para imprimir ali na época. Nota fiscal ainda era feita na mão, né? Poucas empresas imprimiam. Exatamente. O governo entrou depois na impressão, né? Mas já fazia, muitas empresas nessa época já fazia nota fiscal ali. Eu lembro que o setor de distribuidora de bebida comprou muita impressora matricial para fazer nota fiscal, né? Foi quando começou as notas fiscais em formulário contínuo. Formulário contínuo. Isso faz tempo. O formulário contínuo numerado, né? Então aí tinha uma... Aí nasceu as impressoras laser. A laser ela veio com uma velocidade de impressão muito superior, né? À impressora matricial. E ela tinha uma tecnologia que basicamente, né, ela converte ali o pó de toner, né, através da temperatura, e ela faz cilindro, né? No cilindro ela faz ela revela a imagem ali no papel. E de novo, as empresas que precisavam de grande volume de informação, a tecnologia também começou a evoluir no processamento, as empresas ficarem maiores em número de operadores, de cada um com o seu desk. Então, precisava-se ter algo que desse uma resposta
mais rápida, né? À época, não dá para negar que tinha um consumo de energia um pouco maior, mas a Sim. resposta que ela conseguia entregar era muito Você melhor. atendia a demanda. Pô, Exatamente. preciso que, por exemplo, tem 60 vendedores, eu preciso de 60 tabelas. Você ia lá, imprimia 60 Exatamente. tabelas, grampeava, punha na pastinha, chefe. Exatamente. Então você tinha que ter a impressora laser, rápida, e você tinha que ter a matricial para imprimir os relatórios em formulário contínuo, e a vida era aquela. E isso é interessante porque quando você fala da impressora laser, você já está falando de grupos de impressão. Então, você já começava a descolar um pouco da impressora junto com o computador como... Que eu acho que isso veio depois, né? Exatamente. Então, Pedro, computador e impressora. Agora não. Agora a gente já tinha departamento de vendas e a sua impressora. Departamento fiscal e a sua impressora. E aí o que a gente observou, que nessa época você tinha as matriciais e as impressoras laser, utilizando o toner, que criou um mercado aí de suprimento gigante, de né? Consumíveis, exatamente. Porque você vendia, além da parte de papel, você tinha as fitas para as matriciais, que eram inúmeras matriciais, Sim. e você tinha os toners, e várias marcas, né? E nesse período foi o boom da Xerox, né? Sim. Foi o boom da Xerox, que também foi engolida pela impressora depois, né? As impressoras crescendo, a demanda vários anos depois, aí diminuiu a utilização de máquinas de Xerox. Começou a se imprimir menos, né? O que a gente notava é que muitas empresas verificavam que alguns equipamentos laser tinham muitas peças, muitos consumíveis. E para administrar o estoque de tudo isso, e a própria Xerox, ela tinha alguma dificuldade em um tempo de importar, de manter, etc. Mesmo com muitos técnicos, com muitas pessoas na rua, ela tinha essa dificuldade. Vendeu muito. Né? Mas vendeu muito. Tanto que não dá para negar que hoje, quando você fala vou tirar uma fotocópia, né? que é o nome correto, né? A Xerox virou um símbolo, virou o sinônimo do produto. Né? E a gente, há pouco tempo atrás, agora houve uma fusão, né, da Xerox com a Lexmark, que é uma outra grande do mercado aí